Queridos amigos, que alegria, é sempre uma emoção gravar esse programa porque cada vez que nós lemos um livro, nós aprendemos algo diferente. Esse livro tem contribuído muito, é verdade que eu já li várias vezes, mas sempre ao ler um livro, quando nós colocamos barreira nesse livro, tipo assim, esse livro é difícil, esse livro é científico, ninguém entende nada. A gente já lê com restrição. Então eu queria dizer que para mim foi uma surpresa quando o Dr. Adroaldo pediu para nós estudarmos esse livro e não se preocupar com a parte científica, mas retirar dessa obra a parte filosófica, doutrinária. Então eu estou aprendendo muito porque eu estou lendo ele com outros olhos, eu estou estudando ele com outros olhos. Então é com alegria que nós iniciamos o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia estudando esta obra fantástica, esta obra interessante, e o que o meu pai há pouco disse, muitos aqui têm relatado no chat, muitos têm relatado no comentário do vídeo. Nossa, achei um livro, era um livro que eu li, não entendi muita coisa, li os primeiros capítulos, parei de lê-lo, e que estão apreciando com a nossa leitura, lembrando sempre que aquilo que lemos porventura tem nomes científicos, nomes técnicos, que às vezes lemos errado, por falta de conhecimento, releve, também somos espíritos em aprendizado. E agradecemos ao Dr. Adroaldo, sempre presente ao nosso estudo. Nós vamos hoje começar o capítulo 8º, que nos fala acerca evolução e metabolismo. Mas vamos antes entender o que viria a ser metabolismo. Metabolismo é o conjunto das reações químicas que ocorrem num organismo vivo, com o fim de promover a satisfação de necessidades estruturais e energéticas. Então, entendendo o que é o metabolismo, nós vamos agora para o capítulo 8º propriamente, evolução e metabolismo. E primeiro item, suprimentos da vida. Observamos a chegada dos princípios inteligentes no mundo e a sua respectiva expansão, assim como um exército que, para atender às próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Primeiro, as bactérias lavrando o solo, para que as plantas proliferassem, criando a atmosfera adequada ao reino animal. Depois das plantas, aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. E em seguida ao animal surge o homem, plasmando os valores definitivos da inteligência para que a humanidade se concretizasse a caminho da angelitude. Então aqui nós vemos, não é? Como a gente extrai, por exemplo, aqui não tem nada de científico no sentido de algo que nós não temos condições de interpretar. Então nós vemos aqui, né, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um capítulo que vai falar dos seres orgânicos e inorgânicos. Então nós vamos ver que dos 4 reinos, o inorgânico é o reino mineral. Depois nós temos 3 reinos, considerado orgânico, onde o professor Allan Kardec, junto da espiritualidade maior, vem nos esclarecer que são condicionados a um corpo perispiritual e um corpo físico. Entra os vegetais, os animais e os hominais. Então, dentro da preparação do nosso planeta, tudo se iniciou dentro do reino vegetal, preparando-se tudo para que depois viesse o reino animal e o reino hominal.
Então nós vemos que os reinos, eles se intercalam. Eu acho muito interessante, André, uma pessoa dizer assim, eu não como carne porque eu vou comer um ser vivo, que é um ser que tem vida depois da morte. Ora, mas isso é muito relativo, porque o pezinho de alface que você come, não é? O tomate que você come, a cenoura que você come, também dentro da espécie do vegetal, ele é um ser vivo. Ele é orgânico, ele sobrevive depois da morte. Olha que interessante, André. É a vida, nas suas mais variadas nuances. Nós percebemos que André Luiz, nessa belíssima descrição que tem feito até o momento, o 8º capítulo, ele tem dado muita ênfase que cada coisinha foi vindo num tempo adequado. Não foi vindo tudo ao mesmo tempo. No último vídeo, nós vimos um pouco a respeito da hereditariedade e da afinidade. Olha a excursão, apenas para não perdermos o ensejo, que André nos fala. Ele começa pelo fluido cósmico, ele começa pelo todo. Ele vai para o corpo espiritual. Ele viaja evolução e corpo espiritual, automatismo e corpo espiritual, células e corpo espiritual, evolução e o sexo, aqui já começando o princípio sexual, evolução e hereditariedade, e hoje evolução e metabolismo, para no próximo vídeo falarmos um pouco sobre evolução e cérebro. Não é à toa, aqui é como se nós estivéssemos diante de um professor universitário de determinada matéria extremamente importante e de modo pedagógico e organizado, ele vai nos falando da evolução, a gênese da nossa própria evolução. Enquanto o livro A Caminho da Luz é acerca das grandes raças, dos grandes povos que coabitaram a Terra, André Luiz, sob a orientação de benfeitores elevadíssimos, vem nos falar um pouco acerca da evolução do indivíduo, da evolução das espécies, da evolução nossa, cada um de nós. E agora o próximo passo que André Luiz nos dará é fases progressivas do metabolismo. Olha o que ele nos diz. Em todos os reinos da natureza, o elemento espiritual aprende a nutrir-se e preservar-se. Por milhares de séculos, repete as operações da fotossíntese ou assimilação clorofiliana no Império Verde, pela qual consome energia luminosa e elabora matérias orgânicas, desprendendo oxigênio indispensável à constituição do ar atmosférico. E recapitula as operações da quimiossíntese em formas autótrofas, como sejam certas classes de bactérias que se utilizam de energia química para viver, por meio da oxidação de compostos minerais. Gradativamente, no domínio vegetal, assimila os mecanismos mais íntimos da respiração, absorvendo o oxigênio e eliminando o gás carbônico pelos estômatos e pneumatódios, cutícula e lenticelas, de modo a conduzir o oxigênio sobre as matérias orgânicas para a formação dos produtos de desassimilação e projeção de energia. E lentamente, em meio desprovido de matérias orgânicas, qual acontece com as nitrobactérias, as sulfobactérias, as ferrobactérias, etc. Aprende também a oxidar, respectivamente, o amoníaco
ou os nitritos, o ácido sulfídrico, o óxido ferroso. Em semelhantes atividades, infinitamente repetidas, habilita-se ao ingresso no reino animal, onde, em estágios evolutivos mais nobres, se matriculará na técnica da elaboração automática dos catalisadores químicos, com a faculdade de transubstanciar matérias orgânicas, complexas em recursos assimiláveis. Milênios transcorrem para que, então, consiga adestrar-se nas diástases diversas, como sejam as proteases e as zimases, entre os fermentos hidrolisantes e decomponentes. A crisálida de consciência inicia-se dessa forma na fabricação de protídeos, glucídeos, lipídeos e outros meios de nutrição, aprendendo igualmente a emitir hormônios de crescimento e vitaminas diversas no ciclo das plantas. Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza, mas também os centros vitais do corpo espiritual, que, obedecendo aos impulsos da mente, se organizam em moldes seguros, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica, oriundas das fontes vivas de força que alimentam o universo. Então nós vemos aqui, não é, que a primeira frase praticamente define aquilo que nós já estudamos no item anterior. Em todos os reinos da natureza, o elemento espiritual aprende a nutrir-se e preservar-se. Então nós percebemos que a vida está nos 3 reinos. Agora nós vamos ver um pouquinho o que é fotossíntese, para a gente poder ver o que realmente ele vem trazer para nós dessas informações. Também é uma palavra que nós estudamos quando estávamos na escola, né, André? Verdade. Fotossíntese significa o processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência. Como acontece? A água e os sais minerais são retiradas do solo através da raiz da planta e chega até as folhas pelo caule, em forma de seiva, denominada seiva bruta. Então nós vemos, André, que é um capítulo muito interessante, que ele vai trazendo um pouquinho as informações, lógico que não de uma forma velada, apesar de que, através de uma forma velada, dizendo sobre essas questões da nossa transmigração do vegetal para o animal, do animal para o hominal. Logicamente que a ciência ainda não tem nos anais de um processo científico como é que se elabora, por exemplo, não é? O vegetal, ele vai crescendo dentro da sua condição, ele vai vindo, vai suprindo as suas condições, morre, depois retorna, vai assim sucessivamente. Como é que é o processo desse passar entre o vegetal e o animal? Isso nós não sabemos. Isso ainda é um grande mistério, porque nós somos muito limitados. Não é aquela ideia de que nós tínhamos das religiões, isso aí é mistério de Deus. Não, na verdade não é um mistério de Deus, porque a doutrina espírita veio revelar uma série de coisas que até então o homem não conhecia. Quando Jesus trouxe uma mensagem para nós,
o professor Allan Kardec ampliou essa mensagem. Por quê? Porque Jesus não tinha conhecimento na época? Não. Porque não adiantaria Jesus trazer todo aquele conhecimento, já que nós temos uma limitação muito grande. Então, de Moisés, de Jesus a Kardec, o progresso foi ocorrendo. Automaticamente, o professor Allan Kardec veio trazer novas informações. Depois dele, nós vemos um outro espírito completista que encarnou no Brasil, Francisco Cândido Xavier, onde nessa própria obra Evolução em Dois Mundos, quantos cientistas tiraram o título de mestrado ou doutorado em cima desses ensinamentos que aqui estão. Então nós percebemos que Chico foi um completista e nós vamos ter outros completistas quando nós assimilarmos todas essas obras. Consequentemente, vai se abrindo o véu da nossa inteligência e vamos ampliando os nossos conhecimentos. Então isso é muito importante, nós termos isso em consideração. Sabedor que o importante é nós termos a linha básica de que nós passamos pelos reinos na busca da plenitude. Isso eu acredito que é o ponto central desse capítulo. Passando pelo vegetal, chegando-se ao reino animal, produzindo-se, evoluindo-se e chegando no reino nominal, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida. Quanto tempo para que ocorresse tudo o que estamos vendo? Esses 8 capítulos, que é os que já foram estudados, os que está sendo estudado no dia de hoje, levou-se milhares de anos para ocorrer. Então nós percebemos claramente que a evolução ela não dá saltos e que existem em todos os reinos o olhar, o cuidado da lei divina, a atenção, aquele detalhe para que também as espécies pudessem atingir, adquirir, crescer, desenvolver. Me lembro de uma questão que estudamos alguns meses atrás com Charles, aqui pela TV A Caminho da Luz, em que ele viu na Revista Espírita uma pergunta que foi projetada por Kardec. Como é que seria se nós, os homens, quem atingiu já o estado nominal, melhor dizendo, aqui na Terra, se reencarnássemos, por exemplo, em Júpiter, um país cuja evolução é muito maior do que a nossa. E a espiritualidade diz claramente, olha, os nossos primatas, referindo-se aos animais, têm uma espiritualidade maior do que a vossa, que já estão no reino nominal da Terra. Então olha que interessante, não é? Os animais, nesses planetas mais adiantados que o nosso, já não têm esse instinto belicoso, de guerra, de domínio, que ainda marca o nosso mundo. Dando continuidade, vamos agora ao próximo item, excitações químicas. Governando as células físicas, os agentes de natureza espiritual se evidenciam em todos os processos de nutrição, motivando as chamadas excitações químicas, também classificáveis por quimiotactismo eletromagnético. O princípio inteligente, tocado por múltiplos estímulos, sob o império de atrações e repulsões, aure elementos quimiotácticos eletromagnéticos no laboratório das forças universais, por meio da respiração, para conservar-se e defender-se, preservando os valores de reprodução e sustentação.
É assim que as células masculinas dos fetos são atraídas pelo ácido málico, enquanto as bactérias se movimentam obedecendo também a estímulos de ordem química. Os óvulos de certos peixes e quinodermos, entre estes o ouriço do mar, sem a presença da fêmea que os deita, tem o poder de atrair os espermatozoides separados da mesma espécie, demonstrando que arrojam de si mesmos substância específica na perpetuação que lhes é própria. Entre os animais, as células de reprodução segregam substâncias particulares com que se procuram mutuamente, evoluindo o veículo psicossomático para mais altos níveis de consciência sobre as mais amplas formas de quimiotropismo constante em bases de excitações oxogênas e endogênas. O que André Luiz aqui vem nos falar um pouquinho acerca das excitações químicas? Aqui nós já vamos percebendo que começa toda a parte química, não apenas a sua excitação, mas ela também começa a ser cutucada no íntimo para que possam provocar as suas reações naturais. Voltamos a explicar que seguimos ainda no reino vegetal. Essas excitações químicas, esses cutucar para que ela possa naturalmente ir produzindo, começou no vegetal, para que pudesse ser uma herança transmitida aos demais reinos. Aqui André Luiz também nos fala, dentre muito do que nós podemos tocar, ele volta a falar sobre o princípio inteligente. Vimos alguns programas atrás, alguns capítulos atrás, sobre o princípio inteligente, tocado por múltiplos estímulos, sob o império de atração e repulsão. Aure elementos quimiotactos eletromagnéticos no laboratório das forças universais. Então, esses estímulos, essas reações que são provocadas, partem desses laboratórios, em direção à nossa superfície. Lembrando que conforme o nosso mundo foi sendo constituído também foi sendo o mundo espiritual. Tirando as regiões em que estava Jesus e o laboratório divino, foi-nos transferido a responsabilidade também do desenvolvimento na nossa dimensão. E as regiões circunvizinhas espirituais também começaram a ser povoadas por esses reinos. Lembremos, por exemplo, a colônia Esperança Chico Xavier, que Jerônimo Mendonça narra. Há 30 anos atrás, naquela região onde hoje é a colônia, não havia uma civilização como a hoje. No mundo espiritual, quando nós falamos que estamos aqui na Terra em desenvolvimento e há muitos lugares a serem construídos, lembremos que o mundo espiritual também está sendo construído. E imagina como é que não era milhares de anos atrás. Interessante também, né? Olha que coisa que nós vamos vendo, né? Os óvulos de certos peixes e equinodermos, entre estes ouriços do mar, sem a presença da fêmea, que os deita, tem o poder de atrair os espermatozoides separados da mesma espécie. Olha que coisa interessante, André. Ou seja, existem animais que se reproduzem sem ter o contato entre eles, onde a fêmea vai buscar na natureza os espermatozoides necessários para a sua reprodução. Olha que coisa fantástica, não é? Veja, a ciência está caminhando e a ciência ainda tem muito por se descobrir. E nós vamos vendo, André, que cada vez que a ciência
traz as informações, nós vamos ficando admirados com a criação divina. O amor que Deus colocou na criação, onde nosso Senhor Jesus Cristo, aprendemos isso nessa obra, o co-criador, participou de todo o processo da Terra com o chamado os engenheiros siderais, trabalhando pela constituição do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino hominal. Dando continuidade, administração do metabolismo. Diz André Luiz, laborando pacientemente nos séculos e alcançando a civilização elementar do Paleolítico, a mente humana controla então quase que plenamente o corpo que se exprime, formado sob a tutela e o auxílio incessante dos construtores espirituais, passando a administrar as ocorrências do metabolismo em sua organização e adaptação, por meio da coordenação de seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides do citoplasma, em que as forças físicas e espirituais se jungem no campo da experiência terrestre. O sistema enzimático revelam-se definidos e as glândulas de secreção interna fabricam variados produtos, refletindo o trabalho dos centros vitais da alma. Hormônios e para-hormônios, fermentos e cofermentos, vitaminas e outros controladores químicos, tanto quanto preciosas reservas nutritivas, equacionam os problemas orgânicos, harmonizando-se em produção em níveis precisos, na cota de determinados percentuais, conforme as ordens instintivas da mente. Todos os serviços da província biológica, inclusive as emoções mais íntimas, são sustentados por semelhantes recursos, constantemente lançados pelo próprio espírito, no cosmo de energia dinâmica em que se manifesta. Experiências valiosas, efetuadas com pleno êxito, comprovaram que a própria miosina, ou sistema albuminoide, da contração muscular, detém consigo as qualidades de um fermento, a adenosina trifosfatase, responsável pela catalise da reação química fundamental que exonera a energia indispensável ao refazimento das partículas miosínicas dos tecidos musculares. Eu gostaria que o André lesse de novo para nós o sentido da palavra metabolismo, porque agora nós estamos vendo um pouquinho a parte da administração do metabolismo. Lógico que isso aqui é uma parte puramente científica, não é? Como é que o nosso metabolismo vai se sucedendo dentro dos seus reinos, não é? Então, metabolismo significa o que mesmo, André? Metabolismo é o conjunto das reações químicas que ocorrem no organismo vivo com o fim de promover a satisfação de necessidades estruturais e energéticas. Então, nós vemos que cada reino foi constituído um conjunto de situações pela qual se formam o corpo, a matéria. Então, nós vemos que a organização do vegetal é diferente do animal, como a organização do animal é diferente do hominal, dentro de princípios e valores que são definidos para cada reino. Mas o importante nós termos como base central é que todos eles são seres vivos
E na condição de seres vivos, são seres reencarnantes. Isso significa o quê? Que sobrevive após a morte. Então essas informações que eu acredito que nós podemos extrair dessa administração, como ele diz aqui, não é? Do metabolismo, nós vamos administrando. O nosso metabolismo, por exemplo, ele vai se modificando gradativamente. Se nós olharmos para uma criança desde o seu nascimento e olharmos para aquela criança quando chega aos 90 anos de idade, nós vamos ver que o seu metabolismo modificou de maneira rústica e total. Isso nós ficamos imaginando a administração que, logicamente, nos foi concedida na administração desse império, que são as células, que são todos os componentes que fazem com que nós possamos ter a oportunidade, em uma existência, podermos estar caminhando à busca da evolução. Qual é o papel primordial do corpo? Isso nós temos que nos perguntar. O papel primordial do corpo é uma ferramenta para que o espírito possa alcançar a sua evolução. Ponto. É para isso que serve o corpo. Podemos sobreviver sem o corpo? Perfeitamente. Porque nós somos espíritos e continuaremos sendo espíritos. Na condição de alma, que é quando o espírito adquire um corpo, é que esse corpo é moldado, preparado, analisado, para que nós possamos ter as condições necessárias para passar por uma reencarnação. Dando continuidade agora, acumulações de energia espiritual. Diz André Luiz, por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular. A mente transmite ao carro físico, a que se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas nos processos endotérmicos, mantenedores da biossíntese. Nessa base, dispomos largamente dos anticorpos e dos múltiplos agentes imunológicos cunhados pela governança do espírito, em favor da preservação do corpo, de acordo com as multimilenárias experiências adquiridas por ele mesmo, na lenta e laboriosa viagem a que foi constrangido nas faixas inferiores da natureza. Da mesma sorte, possuímos, funcionando automaticamente, a secretina, a tirosina, a adrenalina, a luteína, a insulina, a foliculina, os hormônios gonadotrópicos e unidades outras, entre as secreções internas, à guisa de aceleradores e excitantes moderadores e reatores, transformadores e calmantes das atividades químicas nos variados departamentos de trabalho em que se subdivide o estado fisiológico. Então aqui nós vemos uma coisa muito interessante que eu acho que resume para nós esse capítulo, né? Ele diz assim: a mente transmite ao carro físico a que se ajusta durante a encarnação todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causas e efeitos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o corpo não comanda a mente, o espírito. É o espírito que comanda o corpo. Bom, partindo dessa premissa, nós vamos ver que aqui tem uma informação primordial.
Não adianta nós termos e reencarnarmos com um corpo perfeito, sendo que nós podemos desestruturar o nosso corpo através do pensamento doentio. Por isso que quando a pessoa é pessimista, quando a pessoa tem mágoa e não consegue perdoar, por isso que quando a pessoa ela não consegue ver e encontrar um caminho para a felicidade na Terra, é aquela criatura infeliz, ela vai ser uma criatura doente. Porque ela vai desestabilizar as suas células e o seu corpo vai ficar desestabilizado. Aqui, quando ele começa, por exemplo, dizer para nós, não é? Que é muito interessante, por intermédio dos mitocôndrios. O que é mitocôndrios, André? Também conhecidas como mitocôndrias. São organelas celulares, presentes praticamente em todas as células eucarióticas e responsáveis pelo processo de respiração celular. Elas são encontradas em maior número em células e nas regiões celulares em que há maior gasto energético. Então nós percebemos que tudo isso, né, essas palavras difíceis, que às vezes até eu e o André temos dificuldades de pronunciar e desde já pedimos desculpa quando, porventura, nós não a pronunciamos de maneira correta, mas nós não estamos aqui para estudar as questões biológicas do corpo físico. Nós estamos aqui para estudar a parte que nos envolve a doutrina espírita, como, por exemplo, desse item que nós lemos agora, nós extraímos a essência. Qual é a essência? Com tudo isso que André Luiz descreve, das dificuldades que nós temos a composição do nosso corpo, e ele faz todo o esclarecimento no campo científico para dizer o seguinte: o seu corpo vai ser são, ou o seu corpo vai ser doente por aquilo que você emana do seu pensamento. Ponto. É isso que está dizendo no capítulo Acumulações de Energia Espiritual. Ô Sérgio, mas você não sabe quantas doenças eu tenho. Você pode ter um monte de doenças. Eu tenho 5 doenças crônicas. E todos sabem que uma doença crônica é uma doença incurável. Mas todas elas estão devidamente controladas. Por quê? Primeiro, eu procuro manter a minha mente sempre dentro de um campo da felicidade, como diz aqui. Segunda, respeito à ciência. Se tem medicação e Deus permitiu que o homem descobrisse as medicações, é para que nós pudéssemos ter uma vida mais dilatada. Hoje eu tenho 62 anos de idade. A primeira doença crônica que eu tive foi pressão alta. E eu tomo remédio desde os meus 35 anos de idade. E não tenho problema nenhum. Vou medir 12/8. Como uma criança, como um jovem. Então nós percebemos que a nossa cabeça que interfere. Eu tenho a diabetes também, que hoje está controlada. Mas, por exemplo, teve uma fase que nós, no Núcleo Chico Xavier, passamos a ter muitas preocupações. Porque, devido à construção, devido a angariar recursos para que a obra não parasse, nós vivemos um período da nossa vida realmente muito preocupados, apesar de que o Dr. Adroaldo dizia sempre que nós tínhamos que ter fé e tudo daria certo. Então a minha diabetes era sempre alterada, eu media, estava sempre alta, aumentou os remédios. Depois que nós terminamos a obra e passamos a cuidar mais das obras espirituais da casa, eu estabilizei. E hoje, por exemplo, com poucos remédios, eu tenho a minha diabetes totalmente controlada. Então, a nossa parte emocional é que comanda o nosso corpo.
Olha que interessante, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida. E agora vamos para o nosso penúltimo item, impulsos determinantes da mente. Sobre os mesmos alicerces referidos, surpreendemos ainda as enzimas numerosas, como a pepsina, isolada por Northrop, e a catalase, definida por Van Euler, tanto quanto outras muitas que a ciência terrestre gradualmente saberá descobrir, estudar, fixar e manobrar, com vistas à manutenção e defesa da saúde física e da integridade mental do homem, no quadro de merecimentos da humanidade, de vez que todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive da renovação permanente das células, a prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos, são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis, aí nascidas através de impulsos determinantes da mente, por ela convertidos nos órgãos em substâncias magneoeletroquímicas, arremessadas de um tecido a outro, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares ou de catalisar as reações desse ou daquele tipo, destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida na urdidura das ações biológicas, e identidade de circunstâncias, nos traumas cerebrais da cólera ou do colapso nervoso, da epilepsia ou da esquizofrenia, como em tantas outras condições anômalas da personalidade, vamos encontrar essas mesmas fermentações no campo das células, mas em caráter de energias degeneradas que correspondem às turvações mentais que as provocam. Então, os impulsos determinantes da mente, não é? Novamente, repetimos que é uma parte interessante porque, apesar de estar ligado àquilo que nós acabamos de comentar do item anterior, mas a linha de raciocínio é a mesma, usando palavras e exemplos diferenciados. Inclusive, ele coloca aqui dois personagens, dois cientistas, John Northrop, que nasceu em 1891, desencarnou em 1987, é um bioquímico norte-americano, e também Euler, que nasceu em 1905 até 1983, um biologista sueco, que definiu muito essa questão, sobre a questão da mente, sobre o nosso corpo, e ele vem dizer que nós precisamos nos aprofundar, que esses dois cientistas estão no caminho certo, no caminho correto, porque realmente o nosso corpo é uma máquina e o gerenciador desta máquina se chama mente. É interessante que, como nós estamos partindo para o final do nosso programa, estamos aí já na última, vamos estudar agora a última parte, eu queria dizer que no livro Trabalhadores Invisíveis, do nosso querido André Luiz, do espírito Jerônimo Mendonça, nós vamos ver exatamente a preocupação do Dr. Bezerra, pedindo ao Jerônimo Mendonça que fosse em algumas casas espíritas, onde tem os trabalhos mediúnicos organizados, e que ali pudesse fazer uma proposta de levar aos membros da casa espírita uma maior concentração de positivismo, de pensamento positivo ao longo do dia. Por quê? Porque depois do Covid, nós entramos numa faixa negativa. E é o que nós vemos hoje, as pessoas sobre o guante do negativismo. Nós precisamos restituir o pensamento positivo. Nós nunca vimos tantas pessoas doentes como nós estamos vendo agora.
causada pelo nosso próprio condição mental. Então isso é muito importante nós lembrarmos esse fator. E o último item de hoje, metabolismo do corpo e da alma. O metabolismo subordina-se, desse modo, à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de que disponha. E em plena floração da inteligência, podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, porquanto o raciocínio organizado é pensamento dinâmico, e com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo, na matéria, no espaço e no tempo, os meandros de seu próprio destino. É uma mensagem recebida por Chico em Pedro Leopoldo, 9 de fevereiro de 1958. Então aqui ele fala um pouquinho do nosso corpo, da nossa alma, né? Eu vou lembrar que nós vivemos em dois planos da vida. Há uma interligação entre nós que estamos na condição de alma, ou seja, um corpo encarnado, juntamente daqueles espíritos que já perderam o corpo, mas que se encontram também nas zonas umbralinas, que é muito próximo aqui da crosta. O nosso pensamento, ele atrai espíritos para perto de nós. E quais são os espíritos que são atraídos? Os mesmos espíritos segundo a nossa forma pensamento. Se eu procuro manter um pensamento positivo, voltado para a prece, para as boas ações, para a boa literatura, para as boas conversas no meio em que eu me encontro, é natural que eu vou ter a presença de quem? Dos amigos espirituais. Agora, se eu tiver uma condição de pessimismo, de revolta, tudo está errado, e estar apenas no campo negativo, quais são os espíritos que eu vou atrair para perto de mim? Espíritos dessa mesma natureza. Então nós percebemos que o corpo e a alma têm uma junção e uma interligação muito importante correlacionado com o plano espiritual. Nós somos espíritos e estamos sempre interligados ao plano espiritual. Então nós vemos que o estudo de hoje, André, é um estudo muito interessante porque vem nos chamar a atenção naquilo que é muito importante, que é o nosso padrão psíquico, o nosso padrão vibratório, em suma, o nosso pensamento. Ao encerrarmos mais um capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, agradecemos à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, a todos que estudam conosco e pedimos a sua interação aqui para o canal. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento para amigos e familiares. Se torne membro do canal e colabore diretamente com as nossas obras assistenciais. Se inscreva no canal, divulgue o canal. São através dessas ações que a TV cresce e chega a mais pessoas. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. O programa, você sabe, estudando as obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Peço carinhosamente que não esqueça de dar o gostei, que é importante para a nossa página. Você também pode escrever nos nossos vídeos, né, André? E aí você vai estar contribuindo, porque a nossa página é monetizada e todo mês o pouco de dinheiro que entra, nós mantemos a nossa comida fraterna. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.